Você já percebeu que passa boa parte da sua vida tentando evitar sofrimento, mas que não importa o quanto tente, problemas inevitavelmente aparecem? Quantas horas você desperdiçou se preocupando com coisas que nunca aconteceram ou sofrendo antecipadamente por situações que ainda nem chegaram? E quando os problemas reais finalmente aparecem, você descobre que todo aquele sofrimento preventivo não te preparou absolutamente nada, apenas te deixou mais esgotado para enfrentar a situação real. A verdade que ninguém quer admitir é que sofrimento faz parte da vida humana. Não importa quanto dinheiro você tenha, quantos relacionamentos perfeitos construa ou quão cuidadosamente planeje sua vida, você vai enfrentar perdas, decepções, doenças, mudanças inesperadas e, eventualmente, a morte. Tentar evitar completamente o sofrimento é como tentar evitar que o sol nasça. É uma batalha perdida que só gera mais frustração. Mas aqui está a diferença crucial que os antigos filósofos estoicos descobriram há mais de 2000 anos. Embora você não possa eliminar sofrimento da vida, você pode radicalmente transformar sua relação com ele. Pode aprender a distinguir entre sofrimento inevitável e sofrimento opcional. Pode desenvolver ferramentas mentais que reduzem dramaticamente a intensidade e duração do seu sofrimento. Pode se tornar alguém que enfrenta dificuldades com dignidade e até mesmo cresce através delas, em vez de ser destruído por elas. Hoje vou te ensinar exatamente como fazer isso. Vou revelar o princípio fundamental que os estoicos usavam para lidar com qualquer problema, por mais devastador que fosse, sem se deixar destruir emocionalmente. E vou te mostrar como aplicar esse princípio de forma prática na sua vida, começando hoje mesmo. Mas antes de mergulharmos nesse ensinamento transformador, preciso te contar uma história que vai te mostrar a diferença dramática entre quem entende esse princípio e quem não entende. Havia 2 irmãos romanos, Gaius e Marcos, que eram extremamente próximos e compartilhavam tudo na vida. Ambos eram comerciantes bem-sucedidos, tinham famílias amorosas e eram respeitados em sua comunidade. Um dia, uma série de eventos catastróficos atingiu ambos simultaneamente. Uma tempestade destruiu seus navios comerciais, causando perdas financeiras devastadoras. Poucos dias depois, uma epidemia atingiu a cidade e ambos perderam filhos pequenos. Em questão de semanas, suas vidas haviam sido viradas de cabeça para baixo de formas inimagináveis. Gaius reagiu da forma que a maioria de nós reagiria. Entrou em desespero profundo, questionando por que isso estava acontecendo com ele, revivendo mentalmente cada decisão que tomou, perguntando-se se poderia ter evitado as tragédias. Passou meses alternando entre depressão paralisante e explosões de raiva, culpando o destino, os deuses e a si mesmo. Ele não conseguia aceitar que essas coisas terríveis haviam acontecido. Então ficou mentalmente preso, tentando desfazer o que não podia ser desfeito. Marcos, por outro lado, havia estudado filosofia estoica anos antes, e embora estivesse igualmente devastado pela perda, respondeu de forma radicalmente diferente. Ele permitiu-se sentir profunda tristeza pela morte do filho, mas não adicionou camadas de sofrimento desnecessário, através de resistência mental ou questionamento inútil sobre o porquê. Ele aceitou que eventos terríveis às vezes acontecem sem razão ou justiça, e focou sua energia no que podia fazer: reconstruir seu negócio, apoiar sua esposa em luto e honrar a memória do filho através de ações significativas. 6 meses depois, Gaius ainda estava emocionalmente paralisado, incapaz de reconstruir sua vida porque estava mentalmente preso no passado. Marcos, embora ainda sentisse tristeza profunda, havia reconstruído seu negócio, fortalecido seu casamento através da adversidade compartilhada e encontrado propósito em ajudar outras famílias que haviam perdido filhos na epidemia. A diferença entre os 2 irmãos não era que Marcos era mais forte ou tinha menos sentimentos. A diferença estava em uma única compreensão fundamental que Marcos havia internalizado através do estoicismo: a distinção clara entre o que podemos controlar
e o que não podemos controlar, e a sabedoria de investir energia apenas no primeiro. Epicteto, que foi escravo antes de se tornar um dos maiores filósofos estoicos, articulou esse princípio com clareza brutal. Há coisas que estão sob nosso controle e coisas que não estão. Sob nosso controle estão opinião, impulso, desejo, aversão e, em uma palavra, tudo o que é nossa própria ação. Não sob nosso controle estão corpo, propriedade, reputação, cargo e, em uma palavra, tudo o que não é nossa própria ação. Essa distinção pode parecer óbvia intelectualmente, mas a maioria das pessoas passa a vida inteira violando-a na prática. Gastamos enormes quantidades de energia mental tentando controlar o que pensam de nós, o que acontece com nosso corpo, como outros se comportam, que eventos externos ocorrem. Toda essa energia é completamente desperdiçada porque essas variáveis estão fundamentalmente fora do nosso controle direto. Mas aqui está onde o princípio se torna realmente poderoso. Quando você internaliza profundamente que só tem controle real sobre seus próprios pensamentos, reações e ações, você automaticamente para de desperdiçar energia em tudo mais. Essa energia redirecionada te dá um poder imenso para melhorar os aspectos da vida que realmente estão em suas mãos. Marco Aurélio, que foi imperador de Roma e praticava estoicismo diariamente, escreveu em suas meditações pessoais: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força." Ele governou um dos maiores impérios da história durante períodos de guerra, peste e crise política, e conseguiu manter equanimidade porque nunca esqueceu essa distinção fundamental. Vamos aplicar isso de forma extremamente prática. Quando um problema surge na sua vida, a primeira pergunta que você deve fazer é: que aspecto desta situação está genuinamente sob meu controle? Não o que você gostaria de controlar, não o que acha que deveria poder controlar, mas o que está objetivamente sob seu controle direto neste momento. Por exemplo, digamos que você foi demitido do emprego. O que está fora do seu controle? A decisão da empresa de te demitir, as condições econômicas que levaram a essa decisão, o que seus ex-colegas vão pensar, como isso vai afetar sua reputação profissional no mercado. Você pode ter opiniões sobre todas essas coisas, pode desejar que fossem diferentes, mas elas estão fundamentalmente fora do seu controle direto. O que está sob seu controle? Como você escolhe interpretar mentalmente essa situação? Que emoções você permite que dominem sua resposta? Que ações você toma a partir de agora? Como você fala sobre isso com outras pessoas? Quanto tempo você gasta lamentando versus planejando próximos passos? Que oportunidades você busca ativamente? Quando você foca exclusivamente no que está sob seu controle, algo extraordinário acontece. Você imediatamente se sente mais empoderado porque está investindo energia onde ela pode realmente fazer diferença. Você para de se sentir vítima impotente das circunstâncias e se torna agente ativo, respondendo estrategicamente a desafios. Mas o princípio vai mais fundo ainda. Os estoicos entendiam que há 3 categorias, não 2, coisas completamente sob nosso controle, coisas completamente fora do nosso controle e coisas parcialmente sob nosso controle. Essa terceira categoria é onde muitas pessoas ficam presas. Saúde, por exemplo, está parcialmente sob nosso controle. Você pode fazer escolhas saudáveis sobre dieta, exercício e sono, mas não pode garantir que nunca ficará doente. Relacionamentos estão parcialmente sob seu controle. Você pode escolher como trata as pessoas, mas não pode controlar se elas correspondem da forma que você deseja. A sabedoria estoica, para essa categoria intermediária, é focar intensamente na parte que você pode controlar, enquanto aceita serenamente a parte que não pode. Você cuida da sua saúde da melhor forma possível, sem viver em ansiedade constante sobre doenças potenciais. Você investe em relacionamentos com honestidade e bondade, sem se tornar emocionalmente dependente de respostas específicas dos outros. Sêneca,
outro grande filósofo estoico que serviu como conselheiro de imperadores, praticava um exercício poderoso chamado premeditatio malorum, ou visualização negativa. Ele regularmente imaginava as piores coisas que poderiam acontecer, não para se tornar pessimista ou ansioso, mas para se preparar mentalmente e reduzir o choque caso elas realmente acontecessem. Esse exercício pode soar contraintuitivo em uma cultura obcecada com pensamento positivo, mas é extremamente eficaz. Quando você já considerou mentalmente como lidaria com perdas significativas, você se torna menos vulnerável emocionalmente quando elas ocorrem. Não é que você não sinta tristeza ou dificuldade, mas você não adiciona a camada extra de choque, negação e resistência mental que multiplica o sofrimento. Tente isso. Identifique algo que você tem medo de perder. Pode ser um relacionamento, uma posição profissional, sua saúde atual, segurança financeira. Agora imagine que você realmente perde isso. Não de forma masoquista ou obsessiva, mas calmamente. Como você lidaria com essa perda? Que recursos internos você acionaria? Que ações, práticas você tomaria? Que significado você poderia encontrar mesmo nessa dificuldade? Esse exercício não é sobre atrair negatividade ou ser pessimista. É sobre desenvolver resiliência psicológica através do reconhecimento honesto de que perdas fazem parte da vida humana. Quanto mais você pratica aceitar mentalmente essa realidade, menos devastador é quando dificuldades inevitáveis aparecem. Outro aspecto crucial de lidar com problemas inevitáveis é distinguir entre sofrimento primário e sofrimento secundário. Sofrimento primário é a dor natural e inevitável que vem de perdas, doenças, mudanças difíceis. Sofrimento secundário é toda a camada adicional de sofrimento que criamos através de resistência mental, narrativas negativas e reações emocionais descontroladas. Quando alguém que você ama morre, o sofrimento primário é a tristeza profunda da perda. Isso é natural, saudável e inevitável. Sofrimento secundário seria adicionar camadas de por que isso aconteceu comigo? Eu deveria ter feito algo diferente. Nunca vou me recuperar disso. A vida não tem mais sentido. Essas narrativas mentais multiplicam o sofrimento original sem adicionar nenhum valor ou facilitar o processo de luto. Os estoicos não tentavam eliminar sofrimento primário porque reconheciam que ele faz parte da experiência humana normal. Mas eles eram mestres em eliminar sofrimento secundário através de consciência mental e aceitação da realidade. Quando você para de lutar mentalmente contra o que não pode mudar, você descobre que pode carregar sofrimento inevitável com muito mais dignidade e menos desgaste. Marco Aurélio praticava diariamente um exercício de aceitação, onde dizia a si mesmo: hoje vou encontrar pessoas difíceis, situações desagradáveis e eventos que não vou gostar. Essas coisas fazem parte da vida humana, não exceções ou injustiças pessoais contra mim. Essa prática não o tornava passivo ou resignado, mas o preparava mentalmente para responder a dificuldades com equanimidade em vez de choque e revolta. A implementação prática de todos esses princípios começa com um hábito mental simples, mas transformador. Toda vez que você sentir ansiedade, frustração ou sofrimento, pause e pergunte-se: esta situação está completamente sob meu controle, parcialmente sob meu controle ou fora do meu controle? Se estiver fora do seu controle, pratique aceitação radical. Se estiver parcialmente sob seu controle, foque intensamente apenas na parte que você pode influenciar. Se estiver completamente sob seu controle, assuma a responsabilidade total por mudá-la. Esse simples exercício de categorização pode reduzir drasticamente seu sofrimento desnecessário, porque te impede de desperdiçar energia em resistência inútil. Não elimina problemas da sua vida, mas transforma completamente sua relação com eles. É importante também entender que aceitar não significa gostar ou aprovar. Você pode aceitar que algo terrível aconteceu sem achar que foi bom ou justo.
Aceitação é simplesmente reconhecer a realidade como ela é, em vez de como você gostaria que fosse. Esse reconhecimento honesto da realidade é o primeiro passo necessário para qualquer resposta construtiva. Pessoas frequentemente confundem a aceitação estoica com passividade ou resignação. Mas é exatamente o oposto. Quando você aceita completamente o que não pode mudar, você libera energia mental enorme que antes estava presa em resistência. Essa energia pode então ser direcionada para a ação construtiva nas áreas onde você realmente pode fazer diferença. Os estoicos eram algumas das pessoas mais ativas e realizadoras de seu tempo, precisamente porque não desperdiçavam energia em resistência mental inútil. Eles focavam toda a sua força nas variáveis que podiam controlar, tornando-se extremamente eficazes em áreas que realmente importavam. Outro aspecto transformador de lidar com problemas inevitáveis é desenvolver o que os estoicos chamavam de amor fati, ou amor pelo destino. Isso não significa amar ativamente coisas ruins que acontecem, mas desenvolver uma aceitação profunda de que tudo o que acontece, inclusive dificuldades, faz parte do tecido natural da existência e pode ser integrado em uma vida significativa. Quando você desenvolve amor fati, você para de dividir experiências em categorias rígidas de bom e ruim e começa a ver tudo como potencialmente útil para seu crescimento e desenvolvimento de caráter. Isso não é otimismo ingênuo que nega a realidade difícil, mas uma sabedoria madura que reconhece que mesmo experiências dolorosas podem ser integradas em uma vida bem vivida. A prática final, e talvez mais importante para lidar com problemas inevitáveis, é cultivar uma identidade baseada em virtudes internas, em vez de circunstâncias externas. Quando seu senso de valor próprio depende de coisas externas como sucesso profissional, aparência física, aprovação dos outros ou posses materiais, você vive em ansiedade constante porque todas essas coisas podem ser perdidas. Mas quando você baseia sua identidade em qualidades internas como coragem, sabedoria, justiça e autodisciplina, você desenvolve uma estabilidade interior que não pode ser abalada por circunstâncias externas. Você pode perder seu emprego, mas não pode perder sua capacidade de agir corajosamente. Pode enfrentar doença, mas não pode perder sua capacidade de responder com dignidade. Essa mudança de identidade externa para interna é talvez a transformação mais profunda que o estoicismo oferece. Quando você não está mais definido por suas circunstâncias, mas por seu caráter, você se torna fundamentalmente livre. Livre não no sentido de não ter problemas, mas livre no sentido de que problemas não podem mais definir quem você é. Existe também um aspecto importante sobre timing na aplicação desses princípios. Quando você está no meio de uma crise aguda, pode não ser o momento de filosofar sobre aceitação. Às vezes, você precisa primeiro permitir que as emoções intensas se movam através de você. Os estoicos não eram robôs sem emoções. Eles eram seres humanos que sentiam profundamente, mas que desenvolveram sabedoria sobre quando e como processar essas emoções. A diferença é que depois que a onda emocional inicial passa, em vez de ficar preso em ciclos de ruminação e resistência mental, você aplica os princípios estoicos para evitar sofrimento prolongado desnecessário. Você sente a tristeza, mas não adiciona narrativas sobre como a vida é injusta. Você experimenta a raiva, mas não a alimenta com pensamentos de vingança. Você passa pelo medo, mas não o amplifica com catastrofização. Outro aspecto prático de implementar esses princípios é desenvolver uma prática diária de reflexão estoica. Marco Aurélio começava cada manhã lembrando-se dos princípios fundamentais e terminava cada noite revisando como havia aplicado esses princípios durante o dia. Essa prática constante mantinha os ensinamentos vivos e acessíveis, especialmente em momentos de crise. Você pode fazer algo similar. Reserve 5 minutos pela manhã para lembrar-se do princípio de controle. Hoje vou focar apenas no que está sob meu controle e aceitar serenamente tudo mais. Reserve 5 minutos à noite para revisar.
Onde hoje eu desperdicei energia tentando controlar o incontrolável? Onde eu consegui manter foco no que realmente estava em minhas mãos? Essa prática diária pode parecer simples, mas tem um efeito cumulativo poderoso. Com o tempo, esses princípios se tornam sua resposta automática a dificuldades, em vez de algo que você precisa se lembrar conscientemente de aplicar. É importante também reconhecer que aplicar esses princípios não significa se tornar insensível ou desconectado das emoções. Significa desenvolver uma relação mais saudável com suas emoções, onde você as experimenta plenamente sem ser dominado por elas. Você sente tristeza profunda pela perda, mas não fica preso em lamento eterno. Você experimenta frustração com injustiças, mas não deixa que ela o consuma em amargura. Os estoicos também entendiam a importância da comunidade no processo de lidar com dificuldades. Embora enfatizassem responsabilidade pessoal e força interior, não pregavam isolamento. Sêneca mantinha correspondência regular com amigos discutindo filosofia e apoiando-se mutuamente através de desafios. Marco Aurélio, apesar de ser imperador, buscava conselho e perspectiva de filósofos e amigos. Encontrar uma comunidade de pessoas que compartilham esses valores pode ser extremamente útil. Quando você está lutando para aplicar princípios estoicos em uma situação difícil, conversar com outros que entendem essa filosofia pode oferecer perspectiva e encorajamento. Não porque eles vão resolver seus problemas por você, mas porque podem lembrar-te dos princípios quando você está temporariamente cego pela emoção. Há também uma dimensão de compaixão por si mesmo que precisa ser integrada na prática estoica. Algumas pessoas interpretam erroneamente o estoicismo como uma filosofia dura e autocrítica, mas os melhores praticantes entendiam que crescimento genuíno requer gentileza consigo mesmo. Quando você falha em aplicar os princípios perfeitamente, e você vai falhar muitas vezes, a resposta não é autocrítica brutal, mas reconhecimento compassivo de que você está aprendendo. Marco Aurélio frequentemente se lembrava em seus escritos de ser paciente consigo mesmo, de reconhecer que mudança profunda leva tempo, de celebrar pequenos progressos em vez de se frustrar por não ser perfeito. Essa atitude de autocompaixão combinada com compromisso genuíno de crescimento é muito mais eficaz do que perfeccionismo rígido. Finalmente, é crucial entender que esses princípios não são teorias abstratas para serem admiradas intelectualmente, mas ferramentas práticas para serem usadas diariamente. A diferença entre conhecer filosofia estoica e ser estoico é a diferença entre saber teoricamente como nadar e realmente nadar. O conhecimento só se torna transformador através da prática consistente. Comece pequeno. Não tente aplicar todos os princípios perfeitamente em todas as situações. Escolha uma área específica da sua vida onde você está sofrendo desnecessariamente, tentando controlar o incontrolável. Talvez seja um relacionamento onde você está constantemente tentando mudar a outra pessoa. Talvez seja ansiedade sobre sua carreira, onde você está obcecado com variáveis fora do seu controle. Pratique aplicar o princípio de controle apenas nessa área por algumas semanas. À medida que você vê os benefícios nessa área específica, naturalmente vai querer expandir a prática para outras áreas da vida. Gradualmente, esses princípios se tornam sua forma natural de processar experiências, e você descobre que está sofrendo muito menos com problemas que antes o devastariam. Se você chegou até aqui, é porque reconhece que sofrimento faz parte da vida, mas que existe uma forma radicalmente diferente de se relacionar com ele. Se esses princípios estoicos sobre lidar com problemas inevitáveis ressoaram com você, se você está pronto para parar de desperdiçar energia resistindo ao que não pode mudar e começar a focar no que realmente está em suas mãos, deixe um comentário com a palavra sabedoria, para que eu saiba que esta mensagem chegou até você. Se ainda não é inscrito no canal, este é o momento perfeito para se juntar à nossa comunidade de pessoas que aplicam filosofia estoica prática para viver com mais resiliência
e menos sofrimento desnecessário. E se este vídeo te deu ferramentas reais para lidar melhor com dificuldades inevitáveis? Um like ajuda muito para levar essa sabedoria para outras pessoas que estão sofrendo desnecessariamente. Como Epicteto nos ensinou, não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Você não pode eliminar problemas da vida, mas pode absolutamente transformar sua relação com eles e sofrer muito menos no processo.